Delegado de Polícia Federal, uma carreira para quem não gosta de rotina e quer trabalhar na linha de frente da solução de crimes. O nosso entrevistado hoje é o delegado-chefe da Delegacia de Repressão a Entorpecentes, João Quirino. E para ser bem-sucedido nessa área, além de bom preparo físico, é preciso ler bastante e estar sempre atualizado. Tem que saber a Constituição de ponta a ponta e saber bem. A leitura tem que estar em dia, a nossa legislação está sempre mudando, os entendimentos jurisprudenciais estão sempre mudando, então o delegado tem que saber isso para melhor decidir a maneira como ele vai conduzir a investigação. Eu tenho alguns livros bem específicos do trabalho policial, mais especificamente do trabalho de uma equipe tática, de uma abordagem tática que nós podemos fazer eventualmente na casa de um traficante. Como organizar, treinar e equipar um time de SWAT para policiais ou para defesa própria. Então você pode montar, treinar a sua equipe aqui num certo procedimento. Também esse aqui é um complemento do outro. Desse aqui, SWAT. E esses livros existem traduzidos para o português? Só em inglês. Existem outros livros aqui também que indicam os novos métodos que a perícia tem, o que ela pode tirar de determinado corpo de delito, vamos dizer assim. Também muito interessante. Ou seja, interessante também, porque perícia, inclusive, é um assunto para peritos, mas é importante que o delegado também saiba desses que ele saiba, assuntos. porque ele que vai fazer as perguntas para o perito. O perito não vai dizer para você o que ele fez, ele vai responder as suas perguntas. Meu nome é Vanessa Dourado. Eu gostaria de saber qual é a diferença de um delegado civil para um delegado federal. A diferença está nas atribuições. O delegado de polícia civil é um delegado de polícia estadual cuja atribuição é investigar os crimes comuns, que são os crimes que não são os crimes federais. E o delegado de polícia federal é o responsável por investigar os crimes federais. Sou Marcos Roberto e eu estou fazendo o preparatório para delegado da Polícia Federal. Eu gostaria de perguntar ao delegado Quirino se é imprescindível ter o conhecimento e o domínio de uma outra língua. É importante, pode te ajudar em alguns aspectos, mas não é essencial o conhecimento de línguas. Mas, na medida do possível, se o policial se especializar, não só em línguas, mas em outros cursos, outras atividades, ele pode galgar espaços diferentes na administração policial. Se o senhor hoje pudesse me dar uma dica de um perfil, de uma personalidade que a pessoa, que o candidato tem que ter para ser um bom policial, o que o senhor diria para mim hoje? Um traço da personalidade. Antes de mais nada, ele tem que ter bom senso. Bom senso porque qualquer decisão, muitas decisões que o delegado toma na frente de um inquérito, na condução de uma investigação, no cumprimento de um mandado de busca, no cumprimento de uma prisão, vai envolver pessoas. E uma atitude errada ali, ou uma atitude mais acertada ali, pode mudar a vida dessa pessoa para sempre. Não só a vida da pessoa, mas com a vida do policial que dispara um tiro errado, ou que prende uma pessoa inocente. Você vai mudar a vida das pessoas. Então você vai ter que saber reagir muito bem quando a situação se apresentar para você. Você tem que ter segurança na sua decisão. Você tem que mostrar confiança para os seus agentes. Você tem que ter criatividade, muitas vezes, intuição e coragem moral. Oi, meu nome é Maria Tavares. Eu queria saber do seu João Quirino qual a diferença entre atuar em uma cidade e uma superintendência. Na cidade você faz clínica geral, você vai cuidar de todas as áreas que a Polícia Federal cuida numa superintendência dividida em algumas delegacias. Então, na Polícia Federal do Interior, numa cidade como Corumbá, por exemplo, você vai ser um delegado, você vai cuidar de fazendária, de imigração, de controle de armas, de repressão entorpecente, crimes contra o contrabando. Na superintendência não, você vai ter, de certa forma, uma certa especialidade. Você vai para a fazendária, você vai para crimes financeiros. Então essa é a diferença. Outra diferença importante, numa cidade do interior, o seu papel ele é muito mais visto. Então a responsabilidade de um delegado numa cidade pequena é diferente por causa disso. Na cidade, ele é o delegado de Polícia Federal ali. Todos conhecem o delegado de Polícia Federal ou os policiais federais que atuam naquela cidade. O mesmo já não acontece numa grande capital, por exemplo, onde muitas vezes você trabalha no anonimato, você faz o seu trabalho, ninguém nem fica sabendo das suas atividades lá. Meu nome é Renata Faria, doutor João Quirino. Como o senhor se mantém psicologicamente preparado para exercer o seu cargo nos dias de hoje? O delegado tem que estar preparado para tomar decisões rápidas e corretas em momentos de adversidade. Ele tem que ser tranquilo.
ele tem que ter o bom senso e mostrar liderança para o seu pessoal. Eu queria saber um traço da característica do candidato a delegado que não é certo, não é bom para a profissão. Ele não vai ter sucesso se ele tiver essa característica. Olha, eu acho que o candidato pode ter a característica que ele tiver. Personalidade, mas que ele não quiser. pode ser desonesto. Isso é fundamental. Honestidade é fundamental. Honestidade, coragem moral principalmente, você saber enfrentar um empresário muito rico, por exemplo, com um poder econômico gigantesco, você vai ter que saber enfrentar e tem que ser honesto. Sim. Aqui na Polícia Federal nós não admitimos desonestidade. Todos os policiais federais que se mostraram desonestos e se provou isso estão na rua. E nós fazemos questão de deixar isso sempre claro. A atividade física, o condicionamento físico é importante para um policial federal. O condicionamento físico vai te dar condições de suportar, muitas vezes, diligências longas, de dias, semanas, às vezes. E hobby? Você tem algum? Hobby, eu tenho participado das competições de tiro prático. O tiro prático é um esporte, não é olímpico ainda, mas é um esporte que você alia a precisão e velocidade no tiro. Você vai para uma competição de tiro prático, são várias pistas. Certo. São 8, 10, 12 pistas, depende do campeonato. E as pistas são sempre inéditas, com alvos colocados em maneiras diferentes. Com refém, alvos de metal, e você vai ter que ver a melhor maneira, a sua melhor tática de resolver aquela pista. Eu comecei no tiro prático com uma necessidade de me aprimorar, né, no trabalho, não estar muito seguro no uso de uma arma e como um hobby também. E qualquer pessoa pode participar? Qualquer pessoa, não é preciso ser policial, qualquer pessoa pode participar desse esporte. Obrigado pela oportunidade aí de mostrar um pouco da Polícia Federal. É uma excelente carreira, uma excelente instituição que, para mim, só me deu prazer e orgulho de estar nela. E sempre que eu puder ajudar aí de algum jeito, a gente está à disposição e estamos aqui para isso. Então, muito obrigada. E aí, Tabata, vai mesmo seguir a carreira? Vou continuar estudando, já vi que é um percurso árduo e tem que ter um esforço, perseverança, né? Vou continuar estudando e pretendo sim. Se Deus quiser. Se Deus quiser, nós vamos ser colegas. Se Deus quiser. O Carreiras fica por aqui. Hoje você viu como é o trabalho de um delegado federal. Para chegar lá, é preciso primeiro passar em um concurso público. O edital para o próximo deve ser publicado em 2009. A seleção tem 2 fases. Na primeira é aplicada a prova escrita, depois avaliação psicológica, prova de capacidade física e ainda exames médicos. A segunda fase é o curso de formação. E depois de ingressar na carreira, nada de parar de estudar. No programa de hoje foram indicados livros que podem servir de embasamento para os futuros delegados. Se você tem alguma sugestão para o programa, é só mandar pra gente. Na próxima semana, estou de volta com mais uma Carreira Jurídica. Até lá!